Garcia, eu sou advogada criminalista há mais de 20 anos e eu sou especialista em tribunal do júri. A nossa live de hoje, nós falaremos sobre um assunto... Tudo bom, Elis? Elis, que entrou no TikTok, me diz como que tá o som. Dá um ok aí no TikTok, como que tá o som. Pode me dizer, Nilda, como que tá o som? Alguém me ajuda, me diz como que tá o som. Vocês estão me escutando bem? Tá com falha o som? Como que tá o som? Então, a live de hoje nós falaremos... Tá, obrigada, Nilda. Tá com ruído. Tá com ruído? E agora, Nilda, como é que tá o som? Hã? Tá ok? Tá ok? Então, a live de hoje nós falaremos sobre a curiosidade sobre a audiência de instrução e julgamento e o papel da advogada criminalista. A live terá duração de 1 hora. Nos primeiros 30 minutos, eu vou abordar sobre esse tema. Audiência de instrução e julgamento e o papel da advogada criminalista. A importância do papel da advogada criminalista na instrução. Lembrando que a live não é uma consulta jurídica, é um espaço onde nós abordaremos esse tema sobre a área criminal e estaremos conversando. É um bate-papo. Então, todos que vocês que entraram na live, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, no Facebook, vocês se sintam bem à vontade de compartilhar a live com outras pessoas para atingir um público, para que as redes sociais entendam que o conteúdo é um conteúdo relevante. Então vamos lá. O que é audiência de instrução e julgamento e qual o papel da advogada criminalista? A audiência de instrução e julgamento é um momento crucial no processo penal. A presença da advogada criminalista é essencial porque para garantir a defesa do cliente. Garantir a defesa do cliente, do acusado, no caso, e a advogada, ela desempenha um papel ativo em todas as etapas da audiência, buscando sempre a melhor solução para o seu cliente. Quais são as etapas? E qual o papel da advogada criminalista nas etapas da audiência de instrução e julgamento? A preparação, a primeira parte da audiência é a preparação para a audiência. O que a advogada faz? Ela analisa o processo analisa o processo minuciosamente, todos os detalhes do processo, estudando o caso, as provas, a acusação, a defesa. Elabora a elaboração de estratégias. Com base na análise que a advogada faz, ela elabora a estratégia de defesa, definindo quais os argumentos que serão utilizados e as provas que serão apresentadas durante a audiência. Sempre orientando o cliente. A advogada, ela orienta o cliente sobre o que esperar sobre uma audiência. Os direitos que o acusado tem e os deveres também que ele tem durante... O pessoal vai clicando ali no coraçãozinho
vai subindo a relevância da live, vai entregando para mais pessoas e vai compartilhando a live de que forma que pessoas que não tenham informação sobre do que é uma audiência de instrução e julgamento, nunca seus familiares que vão passar por uma audiência criminal e não sabe a angústia que é de não conhecer a matéria. Então compartilhe a live para que atinja o maior número de pessoas. Então, a advogada, ela orienta o cliente sobre o que esperar sobre a audiência, sobre os direitos, os deveres, o que deve ser dito e o que deve ser evitado dizer na audiência de instrução e julgamento. A oitiva das testemunhas. Questionamento. A advogada questiona as testemunhas. Primeiro, testemunhas de acusação. A ordem das testemunhas é sempre primeiro as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa, tá? Buscando identificar as contradições, as inconsistências e as fragilidades dos seus depoimentos. Vou dizer uma coisa para vocês: quanto mais contradição, quanto mais contradições, quanto mais fragilidades no depoimento das testemunhas de acusação, melhor para o cliente. Porque sempre na dúvida, nas contradições, favorece o cliente, que é um princípio que se usa in dubio pro réu. Quer dizer, na dúvida, favorece o réu. Então, quanto mais contradições tiver, melhor para o réu. Então, isso e contradições em relação às testemunhas de acusação. Proteger o cliente, a advogada, na audiência, ela deve proteger o cliente sobre perguntas indutivas. O que significa isso? O Ministério Público é quem acusa, ele pode induzir o cliente a responder coisas que vá levar ao seu prejuízo. Então, a advogada deve ficar sempre bem atenta à preservação para que isso não aconteça, para não prejudicar o cliente. Porque o Ministério Público pode usar manobras durante a audiência, manobras que vá levar a responder perguntas que vá prejudicar na sua defesa. Tá bom? Buscar as provas, a advogada busca sempre o momento da audiência é o momento de produzir provas, tá? Sempre se diz, na audiência se discute matéria de mérito. O que é mérito? Mérito é provas. Então, tudo deve ser discutido na audiência. Por exemplo, a pessoa depois vai ter uma condenação. Vai ter que recorrer para o Tribunal de Justiça. Se não discutiu as provas na audiência, não tem como levar essa matéria a ser discutida no Tribunal de Justiça, porque no Tribunal de Justiça, que é o 2º grau, não se discute provas. Provas se discute em audiências. Então, sempre é importante levar para a audiência as provas. Obter informações sempre que beneficie o cliente. Então, discuta tudo, deixa exaurido, de forma que possa ser tudo discutido nessa audiência que vai. Por isso se diz instrução, tá? Instruindo o processo. Stephanie Maciel. Oi, doutora. Quanto depois o juiz viu os habeas leva para saber a resposta? Stephanie, hoje eu estou falando sobre a audiência de instrução e julgamento e a importância do papel da advogada criminalista. Matéria que tu está perguntando aí, com certeza eu vou anotar e nas próximas lives eu vou falar sobre essa matéria aí. Tá bom, Stephanie? Mas fica aí na live
ouvindo sobre audiência de instrução e julgamento, que é um assunto bem importante. Tá bom, Stephanie? Então, informações que possam beneficiar a defesa, como testemunhas que colaborem com a versão do cliente. Ou seja, testemunhas que vão... O cliente tem uma linha de defesa que vai elaborar com a advogada. Então, sempre procura levar testemunhas que vai alinhar a linha de defesa, confirmar que é verdadeiro aquilo ali, que o acusado está falando, que a linha de defesa que a advogada tá seguindo é verdadeiro, e isso se confirma com a versão das testemunhas. Interrogatório do acusado. É muito importante o interrogatório do acusado. A advogada deve orientar o cliente sobre como prestar o seu interrogatório. Quais as informações que devem ser dadas e quais devem ser evitadas. A advogada defende o cliente das acusações infundadas, por exemplo, em busca de demonstrar sempre a sua inocência. Eu sempre faço assim, ó, de uma maneira... Como que o cliente, por exemplo, um cliente que está preso num presídio, vai conhecer o processo? Através da advogada. A advogada é que leva para o cliente tudo que ele está sendo acusado no processo. Eles estão lá dentro, informações jurídicas. Não tem. Eles têm visita dos familiares. A informação jurídica, quem deve levar é o advogado. Tá? Isso é um compromisso que o advogado tem de levar as informações jurídicas. Do cliente que está preso, eu estou falando no caso. Tá? Então, sempre orientando o cliente a tudo que acontece no processo. Que está acontecendo no processo, né? Eu costumo fazer assim, ó. No momento do interrogatório, seja que o cliente está preso ou não está preso, já está respondendo em liberdade provisória, eu faço um questionário com as possíveis perguntas que vai ter do promotor e as possíveis perguntas que eu, como advogada, vou elaborar para ele desenvolver a tese dele de defesa. É uma técnica que eu uso há bastante tempo e sempre tem dado certo. Por quê? Porque é um questionário. Parece uma coisa assim, fazer um questionário, mas não. Ali vai sempre perguntando desde o início da acusação e vai fechando todas as brechas ali. E a pessoa, principalmente às vezes clientes primários que nunca responderam processo criminal, vai entendendo e não vai ficando tão inseguro para ir para audiência e para prestar o interrogatório para falar. Porque tem pessoas que entram em pânico. Por exemplo, entram em pânico na hora de falar e não querem falar. Porque não sabem como vão se expressar. E isso é o papel que o advogado tem de dar segurança para o cliente na hora do interrogatório. Porque o interrogatório é um meio de prova, sim. Então, é bastante importante que a advogada seja bastante atuante nessa hora, porque a advogada é a voz do cliente. Sem advogado, o cliente não sabe o que está acontecendo no processo. Então, é bastante importante levar ou no presídio, ou, caso ele já esteja em liberdade, no escritório, uma conversa sempre antes da audiência, explicar todos os detalhes, o que ele vai falar, o que ele não pode falar. Sempre ficar atento às perguntas indutivas do Ministério Público, que vai distorcer, que vai vir contra o cliente e vai acabar falando coisas que vão em seu prejuízo. Os debates.
Argumentação. A advogada apresenta seus argumentos em defesa do cliente, confrontando as teses da acusação e destacando sempre pontos favoráveis para a defesa. As contra-argumentação. O que significa? A advogada rebate os argumentos da acusação do Ministério Público e busca demonstrar as fragilidades das provas apresentadas pelo Ministério Público. E aí chega na parte das alegações finais, que também se chama memoriais. O que significa? A advogada apresenta uma síntese de toda a defesa, destacando os pontos mais importantes e solicitando a absolvição do cliente ou aplicação de uma pena mais branda. As perguntas. Por que a presença de uma advogada é tão importante na audiência? Conhecimento técnico. A advogada possui conhecimento técnico sobre o direito penal e o direito processual penal, o que permite identificar as melhores estratégias de defesa. Por exemplo, experiência. A advogada possui experiência em lidar com situações complexas, em argumentar com o juiz, com o promotor ou outros profissionais dos direitos. A advogada atua de forma imparcial, buscando sempre a melhor solução para o seu cliente, mesmo em situações difíceis. Porque a audiência criminal não é uma audiência fácil, uma audiência difícil. Garantia dos direitos. A advogada garante que todos os direitos do acusado sejam respeitados ao longo do processo, ao longo da audiência. Então agora, pessoal, nós já chegamos aos 30 minutos. Olá, amo direito penal, tudo bom? Boa noite. Já chegamos aos 30 minutos que eu falei sobre o assunto da audiência de instrução e julgamento e a importância da advogada criminal. E vocês podem fazer perguntas agora, tá? Sobre o tema. Fiquem à vontade de fazer perguntas sobre o tema, que eu tô aqui. Boa noite, Thalita. Fiquem à vontade de fazer suas perguntas, compartilhar a live, clicar no coraçãozinho, para que entendam que o assunto que eu tô tratando está sendo relevante para ter maior entrega. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, Matias, do Kawai, Adailson Bezerra. Boa noite, boa noite, Adailson. É gravada a live, sim. É gravada a live lá no meu canal do YouTube. Eu vou dizer no finalzinho o meu canal do YouTube. Eu tenho o canal lá. Ela fica gravada na íntegra, tá, Adailson? Na íntegra. Depois tu vai lá e assiste. Tássia da Silva, doutora, estou em liberdade provisória. Eu posso ir no presídio visitar meu marido? Tássia, tem que pedir autorização judicial, Tássia. O som está ótimo, obrigada. Tiazinha, boa noite, tiazinha. Joel Furtado, boa noite, Joel. Tiazinha, eu sei que quando ser chamada entrarei em pânico.
Nai Souza, tão interessante. Obrigada, Nai. Dirce Elaine, minha advogada pediu para mim só responder somente as perguntas que ela faz. Pode isso? Pode, Dirce. Isso é o interrogatório parcial, entendeu? Pode, agora o STJ, os tribunais superiores, têm esse entendimento já. É o interrogatório parcial, não precisa responder todas as perguntas. Pode responder somente as perguntas que a sua advogada fizer, tá? Maria Salete no Facebook. Tudo bom, dona Maria? Boa noite. TikTok. Nilza Maria dos Santos. Boa noite, doutora. Aqui minha cidade, a advogada tem medo de falar com o juiz. Só pega dinheiro. Bom, então, será que ela é advogada criminalista? A advogada criminalista não pode ter medo de falar com o juiz, Nilza. Amo o direito penal, estudante de direito. Doutora, quem participa da audiência de instrução e julgamento? O juiz, o promotor, a advogada criminalista, que representa, no caso, a defesa, né, do acusado, o réu, as testemunhas, às vezes se tem assistente de acusação, também o perito, os serventuários, que auxilia o juiz a realização da audiência, realizando tarefas como chamada das testemunhas, organização a organização dos documentos. Em alguns casos também pode participar as vítimas, pode participar da audiência, especialmente em crimes que envolvam violência. Então, podem fazer mais pergunta, pessoal. Não tá, não. Amo direito penal, a estudante de direito. O que acontece se o acusado não comparece na audiência? Bom, primeiro, se ele tem um advogado representando ele, ele não vai ficar revel, tá? Revel é tudo que significa o quê? Vai ser tudo que o Ministério Público alegar é verdadeiro. Mas as consequências da ausência do acusado variam. Então, em geral, o processo segue adiante. Se tem um advogado representando ele. Se não tem um advogado representando ele, é suspenso. Suspenso, entendeu? Aí, pelo artigo 366 do Código de Processo Penal. Vai ficar suspenso. É isso que acontece. Agora, se tem um advogado representando ele, que nem tem muitas pessoas que fazem a defesa de maneira foragida, não se apresentam para a justiça, pode acontecer a audiência mesmo sem o réu, porque tem um advogado que está representando o réu ali. Então, a audiência acontece normalmente. A audiência, júri, pode acontecer sem o réu.
Mas tem que ter o advogado representando o advogado constituído, porque senão é suspenso, decreta a revelia pelo artigo 366 do Código de Processo Penal. Tá bom? Pessoal do Kawaii, vão compartilhando a live, pessoal, para atingir mais público, para as pessoas virem fazer pergunta sobre essa matéria. As matérias que as pessoas estão fazendo pergunta, eu não estou respondendo. Eu estou anotando todas as perguntas. Vou criar outras lives com esses temas que as pessoas estão tendo dúvidas. Tá dando um problema que no TikTok tá apagando as perguntas. Nilza Maria dos Santos. Sim, ela é criminalista. Bom, então ela de repente ela não tem o hábito de falar com o juiz. O advogado tem que falar, muitas vezes, tem que falar com o juiz. Nilza, tem muitas coisas que tem que o advogado resolve falando diretamente com o juiz. Porque se não fala, não resolve. Tem coisas que é escrita que não. Que o juiz não compreende. Então, marca uma audiência em gabinete e vai falar com o juiz. A estudante de direito, amo direito penal. Acho que muitas pessoas têm curiosidade, doutora, mas ficam com vergonha de perguntar. Verdade. Mas pode perguntar. Não precisa ter vergonha. Eu tô aqui fazendo. Eu criei essa live uma vez por semana, por enquanto, para responder as dúvidas de vocês. Então, fiquem bem à vontade de fazer as perguntas. Hoje, esse tema sobre audiência de instrução e julgamento. Fiquem bem à vontade. Não precisa ter vergonha de perguntar. Pode perguntar. É só mandar ali no chat a pergunta que eu vou responder. A pergunta da estudante. Eu, como estudo direito, aproveito as suas lives para aprender muito sobre o assunto. Gratidão. Eu fico muito contente por tu estar participando da live, porque realmente na faculdade a gente aprende a doutrina. E na área criminal, a doutrina não serve de quase nada. Desculpe falar aqui pra vocês, porque na área criminal tem que botar a cara e enfrentar. Porque não é nada de glamour. A área criminal, a prática que comanda muito. Eu, desde o início da minha faculdade, eu já comecei a fazer estágio. Então, por isso que eu aconselho quem estuda, ali a estudante que tá me fazendo as perguntas ali, eu aconselho. Nilza, já volto. Tá bom, Nilza. Eu aconselho a fazer estágio para aprender. Porque só a faculdade não é suficiente. Porque a faculdade te dá a doutrina. E quem te dá a experiência para poder advogar, para poder enfrentar um júri, para poder enfrentar uma audiência criminal, é a prática. Tem que botar a cara. Tá bom? E quem não tem coragem, que nem a advogada da Nilza ali, ó, não tem coragem de enfrentar o juiz, não pode, muda de área. Não fica na área criminal. Tem que botar a cara.
Shirley Aparecida. Boa noite, Shirley. Tudo bom, Shirley? Pode mandar no Kawaii, o pessoal pode perguntar as suas dúvidas, que eu estou aqui com o maior prazer em respondê-las, as dúvidas. Doutora, amo direito penal no TikTok. Qual é a importância da produção das provas na audiência? Muito importante. Muito importante. A produção de provas em audiência é fundamental, porque a hora de produzir as provas é na audiência. Para a convicção do juiz, é através das provas que se produz na audiência que se busca a verdade dos fatos e se decide sobre a culpa ou inocência do acusado. A advogada criminalista atua para garantir que as provas sejam produzidas de forma legal, justa, buscando desqualificar aquelas que possam prejudicar o seu cliente. Então, as provas é muito importante ser produzida em audiência. Se não produzir as provas em audiência, depois, é que nem eu disse antes, se pegar uma condenação, querer discutir provas, querer discutir mérito, não dá. No tribunal é só para entrar com recurso. Não tem como discutir o mérito da questão. O mérito é provas. Provas se discute em audiência. Tá bom? Então, o pessoal vão compartilhando a live para mais pessoas atingirem aqui a live e fazer perguntas. Pode fazer perguntas. Eu tô aqui para responder. Outra pergunta da estudante: o que são alegações finais e o papel da advogada criminalista nessa etapa? Bom, eu tinha falado no texto, na explicação inicial, sobre as alegações finais. É a mesma coisa que se chama também memoriais. É uma parte muito importante. É o momento em que as partes, por exemplo, o Ministério Público e a defesa, apresentam seus argumentos finais, resumindo toda a prova produzida no processo, né? E solicitando a decisão final do juiz. Então, o promotor vem de forma escrita ou oral. A alegação final, os memoriais pode fazer de forma escrita ou oral. O promotor vem fazendo toda a acusação e a defesa vai rebatendo o promotor e fixando a tese de defesa. Então, a advogada criminalista tem que elaborar uma argumentação bem sólida e persuasiva, buscando convencer o juiz da inocência do cliente ou a aplicação de uma pena mais branda. Tá bom? Thalita, doutora, o réu pode sair em liberdade da audiência de instrução? Boa pergunta, Thalita. Sim. Por exemplo, se o réu tá preso, depois da audiência de instrução, pode ser feito o pedido de liberdade pelo advogado e sair solto, sim, tá? Márcio Xavier, você me fala. Fala, Márcio. Pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta que eu te respondo.
O pessoal bota o dedinho ali no coraçãozinho e dá um monte de like aí. Quero ver o pessoal bater o recorde de like hoje. Compartilhe a live para que pessoas possam. Felipe Machado. Tudo bom, Felipe? O Ministério Público pediu o agravo. Ah, o agravo era a fase de execução, né, Felipe? E aí, a parte da defesa tem que entrar com as contrarrazões do agravo para ser julgado no tribunal. Mas vai ganhar esse agravo, Felipe. Tá? Vai conseguir sim esse agravo. Tá bom, Felipe? Amo o direito penal. O que é o contraditório e qual a importância na audiência? Muito importante. O contraditório é o direito que cada parte tem de apresentar os seus argumentos e contestar os argumentos da parte contrária, da parte adversa. Na audiência, o contraditório garante, vamos supor, que todas as versões dos fatos sejam ouvidas. Por exemplo, o juiz possa formar, para que o juiz possa formar uma convicção de forma imparcial. A advogada criminalista, ela utiliza o contraditório para defender os interesses do seu cliente. Então, o contraditório é bem importante. Felipe Machado, tem como recorrer de novo? Agora querem que eu retorne ao semiaberto. Mas, aqui, Felipe, mas já foi julgado o teu agravo? Já tem a resposta do agravo? O pessoal aperta ali o dedo no coraçãozinho e dá bastante like. Compartilha a live, pessoal, para pessoas poderem entrar e fazer perguntas. Não fiquem tímidos. Pode perguntar, fique bem à vontade. É um prazer que eu tenho em responder hoje sobre esse assunto da audiência de instrução e julgamento. Os assuntos que eu não estou respondendo vai ser feito uma live específica para responder as dúvidas de todo mundo. Eu anoto, por exemplo, quando não é sobre o assunto da live que eu tô falando no dia, eu anoto os assuntos, mas aí fiquem cuidando, eu sempre publico nas redes sociais para ver qual é que é o assunto da próxima live, tá? Eu vou publicar, por exemplo, daqui já a partir de domingo eu já publico qual é o assunto da live da semana que vem. Semana que vem a live vai ser na quinta-feira. Porque na quarta eu vou ter uma audiência longa. Então, mas geralmente é nas quarta-feira, tá? Mas desculpa, pessoal, me afoguei. Mas faz parte.
Então, eu vou tomar um pouco d'água. Espera aí só um pouquinho, eu vou tomar um pouco d'água. Obrigado. Amo direito penal. Doutora, a estudante, o que é sentença e qual o prazo para a prolatação da sentença? Sentença. Sentença é a decisão final do juiz, na qual ele decide se o acusado é culpado ou inocente. O prazo para a prolatação da sentença varia, de acordo com a complexidade do caso, tá bom? A advogada criminalista pode recorrer da sentença caso entenda que a sentença seja injusta, tá bom? Muito obrigada pelos coraçãozinhos, pela participação de todos vocês. Muito obrigada. Todo mundo dando like. Muito obrigado. Obrigada, Carolina Moraes. Curtiu a live. Muito obrigada, Carolina. Thalita tá curtindo a live. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Vocês têm mais dúvidas? Pode perguntar. Será um enorme prazer responder as dúvidas de vocês. Lili, tudo bom, Lili? Obrigado por curtir a live, Lili. Prazer tê-la aqui na live. Boa noite, Carolina Moraes. Quem tem dúvidas pode fazer pergunta. Esses 30 minutos, os últimos 30 minutos, eu deixo só para perguntas que vocês tenham dúvidas sobre esse assunto. A importância, eu vou falar uma coisa bem importante, a importância do acompanhamento de uma advogada criminalista em todas as etapas do processo é muito importante. É ser um profissional da área criminal responsável por defender os direitos do acusado. Por isso que, assim, tem que ser... Para acompanhar uma audiência de instrução e julgamento, um processo, tem que ser especialista em direito criminal. Na minha concepção, quem faz tudo não faz nada. Então, eu sou advogada criminalista, eu entendo da área criminal. Então, é importante para o profissional defender os direitos do acusado em todas as etapas, porque tem o conhecimento técnico, experiência,
a dedicação são essencial para garantir que o acusado tenha um julgamento justo e que seus direitos sejam respeitados. A advogada criminalista atua em todas as etapas do processo, desde a investigação policial até a execução da pena, caso ocorra a execução penal. Então, é um prazer, foi um prazer. Quero agradecer a todos vocês que tiveram aqui na live de hoje. Deixar um recadinho lá pro pessoal também do Kawaii, que me perguntou aonde que fica Amo Direito Penal. Verdade? Verdade, doutora, como advogada previdenciária vai atuar num júri? Não tem como. Não tem como, porque ela não, a advogada previdenciária não sabe as peculiaridades do tribunal do júri. Então, como que ela vai atuar num tribunal do júri? Imagina o resultado, meu Deus, é verdade. O que tu disse, tu tem razão. Imagina atuar num plenário do júri, uma advogada que atua na área previdenciária. Está acostumado a lidar com benefícios do INSS, tudo. É um caos. Então, eu vou deixar um recadinho para vocês, que essa live, quer dizer, todas as lives, elas ficam gravadas, a reprise da live fica na íntegra no meu canal do YouTube, @Luciana Garcia, advogada crime 8706. Tá lá. E se vocês não me seguem lá nas redes sociais, já aproveita e me sigam lá. No TikTok, Luciana Garcia 007. No Kawaii, Luciana Garcia 007. No Instagram, lucianagarcia.criminalista. No Facebook, advogada Luciana Garcia. No canal do YouTube, Luciana Garcia. Esse que eu disse para vocês. Luciana Garcia, advogada crime 8706. Eu posto diariamente vídeos com explicações, também casos que eu atuo, casos criminais reais que eu atuo, audiências, eu posto lá também. Então, quem tem curiosidade sobre a matéria criminal, me segue lá já hoje, já vai lá e já acompanha. Eu amo direito penal. Eu sempre pego o meu caderno de matérias e vou lá pro YouTube rever as lives e anotar tudo. Muito obrigada. Eu fico muito contente. Muito obrigada mesmo. Tá, a reprise da live sempre fica no canal do YouTube na íntegra. Então, um forte abraço, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e fiquem ligados para saber o próximo assunto da próxima live, que será transmitida em todas as redes, tá? Todas as redes, Kawaii, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Então, vamos lá. Seguimos firme, forte e avante. Até a próxima live. Esse...